Bom dia a todos, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. O meu nome é Luciano Firmino e muitas pessoas já me conhecem e eu tenho desenvolvido um trabalho por já um tempo e o nosso canal no YouTube se propõe a explicar, comentar e a defender as escrituras, né, como a verdade inspirada por Deus de acordo com as regras da hermenêutica, com os padrões históricos e tudo mais. O nosso canal aborda diversos temas e eu convido você a fazer uma pesquisa no nosso canal, que tem vários vídeos sobre diversos assuntos que podem lhe interessar e lhe ajudar em algum sentido. No vídeo de hoje nós vamos tentar passar para vocês um rápido comentário a respeito do batismo no Espírito Santo da revista da CPD, das Assembleias de Deus, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, essa revista aqui vai se propor a mostrar, demonstrar através de diversos textos o verdadeiro pentecostalismo, ou seja, o pentecostalismo começa aqui na lição que já abordamos, tá, sobre a Trindade. Então, abordou-se a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Vemos que de forma nenhuma podemos conjecturar, pensar que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é uma coisa que não que é um produto da nossa criação. Ao contrário, o Espírito Santo é o próprio Deus, porque ele é coigual em natureza e em essência, mas é diferente nas suas atividades, nas suas funções. Então são pessoas distintas, tá? São três pessoas, mas que essas três pessoas são um único Deus, têm a mesma natureza, a mesma essência. Então, sabendo disso, nós entramos num assunto da teologia sistemática chamado paractologia. Aí eu indico essa obra aqui, Teologia Sistemática Pentecostal, onde você vai encontrar esse assunto mais abrangente. Depois eu vou falar algumas coisas equivocadas que essa teologia tem aqui, tá? Mas por enquanto, você vai encontrar aqui sobre a doutrina do Espírito Santo. Foi escrito por Antônio Gilberto, Pneumatologia, a partir da página 171, tá? Aqui é uma recomendação, tá? E, como sempre, a CPAD sempre tem seu livro base, o livro texto, que é de onde é extraído a revista, né? O verdadeiro pentecostalismo, né? Isso aqui todos os professores basicamente têm, mas muitos outros professores não têm outras informações. Então, primeiramente, antes do comentário, eu vou fazer considerações de biografias, tá? Porque nós temos teologia pentecostal séria, tá? Que nós podemos estudar, bem documentado, tá certo? Para depois, porque existe muita conspiração contra a teologia pentecostal, a verdadeira, tá? Lembre-se que a gente está estudando a verdadeira. Por que a verdadeira? Porque existe o falso pentecostalismo, que é aquelas aberrações que nós encontramos por aí. E o verdadeiro pentecostalismo não tem nada a ver com isso. Então nós estamos estudando isso aqui, o verdadeiro pentecostalismo, tá? Essa é o ponto central. Outras informações a mais. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Sabendo que a gente já começou estudando sobre doutrina da Trindade, eu recomendo isso aqui, ó. Você vai aparecer direitinho aí. Doutrina da Trindade, tá? Da editora Berea, que vai trabalhar, é bem fininho. É igual ao meu livro que eu escrevi, bem fininho, tá? Eu escrevi um livro, quem quiser adquirir, só fala comigo. Voltando. Tá vendo aqui? Doutrina da Trindade. Desenvolvimento histórico, bíblico, tá? Então aqui vai ter muita coisa importante para entender a terceira pessoa da Trindade, a pneumatologia e o batismo no Espírito Santo. Esses três assuntos estão interligados, tá? É o segundo, depois do que eu já mostrei, a teologia pentecostal, tá? Sistemática pentecostal. O próximo é a revista do obreiro, né? Vai trabalhar o termo grossolaria. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se fica melhor assim.
Então vai ter vários artigos, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 artigos. Depois eu vou fazer um comentário à parte de cada um desses artigos para o canal, tá? Que tem a ver com o estudo do geral. E o importante também é saber que existe uma hermenêutica pentecostal. Também tem a revista do Obreu aprovado, tá? Assim que sair, quem é pentecostal, quando sair uma informação como essa, tá? É, é necessário essa pessoa economizar e comprar, tá certo? Depois eu vou fazer também um comentário de cada um dos artigos. Ele também traz uns 5 artigos, tá? A parte, tá certo? Eu vou mostrar aqui a vocês. E depois eu vou fazer um comentário depois sobre o livro a Hermenêutica do Espírito, tá? E tem a ver tudo com o que ele está trabalhando. E o do professor Silas Daniel, uma pessoa muito enriquecida de conhecimento. Ele escreveu esse livro aqui, o Batismo no Espírito Santo, as línguas como sua evidência, né? Aí tem aqui a imersão plena no profetismo da nova aliança, tá certo? Então nós temos teologia, né? Muitos por aí criticam que o pentecostalismo não tem teologia. O pentecostalismo tem teologia. O falso pentecostalismo não tem teologia, tem misticismo, tá certo? Então a gente precisa ter essa distinção. Lamentavelmente, algumas pessoas não conseguem fazer essa distinção. Eu tô aqui, para quem tá chegando agora, eu tô fazendo um comentário, tá? De toda a lição bíblica da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo. Então eu tô fazendo agora indicações de obras que fundamentam, que ajudam a compreender, a demonstrar as evidências, né? No plano teórico, no plano histórico, né? Através da Bíblia, que o pentecostalismo existe sim, tá certo? Aqui, José Apolônio da Silva, grandes perguntas pentecostais. Aqui mais uma informação para você, tá? Que acha que não tem essa evidência. Doutrina do Espírito Santo, no Antigo e no Novo Testamento, do grande escritor, teólogo, pentecostal, Stanley Horton. Eu ainda não tenho a teologia pentecostal de Stanley Horton, tá? Eu vou tentar adquirir. E nem a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu até tinha, mas eu tive que dar ao meu irmão. Eu vou tentar comprar isso pra ter aqui na minha biblioteca, né? Porque a gente faz consultas, não é isso? D.A. Carson, um grande escritor mundialmente conhecido, escreveu A Manifestação do Espírito Santo, a contemporaneidade dos dons agudos de 1 Coríntios, capítulo 12, e até o capítulo 14, aqui, ó, o clássico, tá? E sempre você observa, tá tudo aqui pesquisado, anotado. Nada fica aqui na minha biblioteca de enfeite, né? Porque geralmente as pessoas compram para enfeite. E aqui é tudo anotado, marcado, tá vendo? Assim. Então aqui Movimento Pentecostal, as doutrinas da nossa fé, do escritor Erenai Cabral, tá vendo? E por último, o batismo no Espírito Santo e com fogo, os fundamentos bíblicos e a atualidade da doutrina pentecostal, Antônio de Palma. Olha aí. Tá? Esses são só alguns que eu tenho aqui sobre o tema pentecostal. Fora o que eu tenho em PDF. Então, assim, pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado o conhecimento necessário, eficaz, profundo, tá certo? Para desenvolver e aplicar o tema, o batismo no Espírito Santo. Existe muita confusão, existe muitas dúvidas, muita controvérsia, e essas coisas podem ser positivas e negativas, tá? Tudo na vida é positivo e negativo. Nada na vida é só positivo e só negativo, tá certo? Por exemplo, Jó, tudo na vida de Jó foi positivo e negativo. Tudo, tá bom? Então, vamos continuar na lição, vamos entrar aqui, tá certo? Na lição. Já era para ter feito isso, mas eu tive alguns contratempos, tá bom? Aí tá voltando a fazer. Então, deixa eu pegar aqui. Temos o texto áureo, tá? Que se conta em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz: porque, na verdade, João batizou com água, vírgula, mas
Veja que mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós aqui, inicialmente, os apóstolos, os seguidores primordiais, os primeiros seguidores. Mas não é no sentido de que só eram para eles. O batismo do Espírito Santo é para a igreja. Você vai ver no capítulo 2 de Atos dizendo isso. Aí ele continua. Não muito depois destes dias. Aí temos aqui. O batismo do Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. Então o batismo do Espírito Santo simplesmente é um revestimento de poder, de autoridade sobrenatural para combater as hostes das trevas. Você vê isso em Lucas capítulo 24, verso 49. Tá? Então, o batismo do Espírito Santo ela tem essa finalidade, esse objetivo, tá certo? E quem é que batiza no Espírito Santo? É Jesus Cristo que batiza no Espírito Santo. João capítulo 1, verso 33. Há uma diferença inconfundível entre batismo nas águas, em água, e o batismo no Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Aí temos a leitura bíblica clássica que se conta em Atos capítulo 2, verso 1 ao 13. Então, aqui o autor, o escritor, é o escritor Lucas. Então ele fez um trabalho muito importante nos evangelhos, faz um trabalho histórico muito importante, um apologista. E aqui ele continua o seu raciocínio que ele começa em Lucas. Aí eu marquei aqui alguns versículos importantes, que é o versículo 3, versículo 4, versículo 8, versículo 11, versículo 12 e o versículo 13 do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13 de Atos. Eu vou somente trazer aqui para vocês aqui rapidamente qual é as duas conclusões que você pode tirar desse ensino e que foi tirado na época que aconteceu o batismo do Espírito Santo. Diz assim, e outros não, verso 12 e o verso 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Então, a primeira conclusão sobre o batismo do Espírito Santo, a pneumatologia da hermenêutica pentecostal, conclui que é maravilhoso, porque nós ouvimos falar da grandeza de Deus no verso 11. Tá? Então, esse pessoal conseguiu fazer uma interpretação correta naquele fenômeno pentecostal que é para a igreja e continua até o dia de hoje. Porém, no versículo 13, nós temos uma outra classe de pessoas que entendem de maneira equivocada, negativa, as evidências do batismo com o Espírito Santo e os textos que foram ditos na ocasião. Então, se na ocasião houve pessoas que duvidaram, imagine hoje, 2000 anos depois. Então, é simplesmente nesse sentido que nós temos plena convicção de que o batismo do Espírito Santo é o que a Bíblia apresenta, tá bom? Verso 13. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mostos. Mostos é uma questão de subir vinho, né? Estão embriagados. A pessoa embriagada, bêbado, fica falando besteiras, não é isso? Então, temos essas duas conclusões sobre o batismo pelo Espírito Santo. E o objetivo geral é conscientizar a respeito do batismo do Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. E o objetivo específico é conceituar o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, ao estudar corretamente, ao compreender corretamente o batismo no Espírito Santo, nós verdadeiramente vamos encontrar o que verdadeiramente pode ser a verdadeira, o verdadeiro avivamento, tá? Para a igreja no dia de hoje. Na introdução tem assim: o propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de Deus no sentido pessoal e real. E o que significa batismo no Espírito Santo? A salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra, tá? Ou seja, você pode ser salvo, ir para o céu, ser arrebatado,
sem ser batizado no Espírito Santo, tá certo? Então, o tópico 1.2 diz assim: o fenômeno do Pentecostes. Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do Pai. Lucas capítulo 24, verso 29. Então, o batismo do Espírito Santo, de maneira nenhuma, é a salvação, pois ele diz respeito à experiência do poder para o serviço ministerial no corpo de Cristo, né? A salvação é uma experiência de regeneração e justificação. Porém, muitas vezes, nós podemos encontrar é, pessoas que são salvas e são batizadas ao mesmo tempo. E outras são salvas e batizadas muito tempo depois, tá certo? Então, batismo no Espírito Santo nada mais é que um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o evangelho e edificar a igreja de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que eu falei no último vídeo que houve alguns movimentos, entre aspas, pentecostais na história que começaram muito bem falando sobre batismo e os dons espirituais. Porém, eles caíram em desgraça por não perseverarem na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica, não é isso? Então isso pode acontecer, está acontecendo em muitas igrejas por aí. Então não podemos deixar o batismo do Espírito Santo, muito menos as escrituras. Então a revista trabalha os conceitos bíblicos, conceitos teológicos, vai trabalhar muita coisa importante e vai mostrar que existe uma necessidade real, atual e urgente para a igreja. Já que na página 22, no tópico de número 2, sobre o tópico 3, assim, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então, assim, a mensagem do Evangelho já é a autoridade, já é um poder. E não existe Evangelho sem o poder do Espírito Santo, sem esse revestimento. Então, como receber esse batismo? Como eu posso receber o batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação, crescimento espiritual. Então, Deus atende a casos individuais, de modo diferente, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência e persistência. Tá certo? Então, o último tópico, que é o tópico número 3, vai trabalhar aqui o recebimento e a evidência do batismo do Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor. Jesus em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. E mais adiante, nós vamos encontrar o seguinte, na página 23. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja de Cristo. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras. João capítulo 2, verso 28 ao 32, Atos capítulo 2, verso 16 ao verso 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo do Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, no primeiro século, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, que é o som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais, tá bom? Então, batismo, que a palavra batismo, talvez você esteja se perguntando o que significa batismo, né? O termo batismo, né? A palavra batismo. Batismo significa imersão, né? Batismo de maneira nenhuma significa a aspersão, um pouco de água. Então, é um tipo um mergulho, tá? Um mergulho completo. Isso. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, é o batismo do Espírito Santo, ou seja, o enchimento de poder que o Espírito Santo concede à igreja. Então, geralmente, os reis, profetas e sacerdotes eram que recebiam
uma certa autoridade, um certo tipo de poder que era muitas vezes chamado de unção. E a unção vai simbolizar a presença e o poder do Espírito Santo. Então, cada cristão, portanto, desde o dia que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador em sua vida, recebe o Espírito Santo como penhor, garantia da nossa salvação, mas é preciso que busquemos o batismo do Espírito Santo, tá? Para assim trabalhar na obra de Deus. O livro de Atos faz cerca de 70 referências sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que sempre está sendo aí adorado, está sendo homenageado, sendo reverenciado, sendo posto no centro das atenções. Porém, existem alguns grupos que eu vou citar aqui para vocês que não acreditam de maneira nenhuma e outros que acreditam em parte sobre o batismo do Espírito Santo. Então, existem visões diferentes sobre o batismo do Espírito Santo. Eu coloquei cerca de 7 visões. A primeira visão é o grupo chamado cessacionistas. Ele não acredita de maneira nenhuma nem no batismo do Espírito Santo e nem na continuidade dos dons espirituais, por exemplo, capítulo 12 de 1 Coríntios. Temos um outro grupo chamado Grupo Aberto, porém cauteloso. É um grupo que acredita, mas tem certo receio de exercer esse dom. Existe a terceira onda, que é basicamente os neopentecostais. Então aí já fica meio muito distante da realidade. Temos o pentecostal clássico, que é esse que nós defendemos, o pentecostalismo bíblico. Temos um outro grupo que são o grupo das seitas, chamados os carismáticos, que é o grupo dos católicos que acredita e que se acha batizado no Espírito Santo. E por fim, alguns acontecimentos que acontecem em alguns casos, tá, na África sobre fenômenos pentecostais que eles fazem tipos de aberrações. Então, esse grupo é o grupo aberração pentecostal, que é muito utilizado pelos críticos para atacar a doutrina pentecostal. Então, esses são alguns grupos que acreditam 100%, outros 75%, outros em parte, outros de maneira nenhuma, outros acreditam e pervertem esse ensino, tá certo? Então nós vimos que o batismo do Espírito Santo não significa salvação, muito menos quem é batizado no Espírito Santo não pode ser um grupo de pessoas acima de outros grupos de pessoas dentro da igreja, porque nós acreditamos no sacerdócio de todo cristão, né? E isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém dentro da igreja. Porém, existem casos à parte em que isso acontece, tá certo? Então, a Bíblia explica desde o Antigo Testamento, pelo menos, Isaías capítulo 44, versículo 13 ao 4, e João capítulo 2, versículo 28 ao verso 30, sobre o batismo do Espírito Santo. E Jesus faz referência ao batismo do Espírito Santo, capítulo 7 de João, verso 37 ao 39. Então, a expressão, né, o batismo do Espírito Santo, você vai encontrar aí cerca de 6 vezes. Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16, João 1, 33, Atos 1, 5, Atos capítulo 11, versículo 16. Então, algumas pessoas fazem umas perguntas, né? Mateus capítulo 3, verso 11 fala sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo. São dois batismos? O que é isso? Bem, há diversas interpretações, mas a que eu vou passar para vocês aqui é a que é mais bíblica, tá bom? Então, o que significa batismo no Espírito Santo e com fogo? Batismo no Espírito Santo já falamos, que é o revestimento de poder, de autoridade que Deus concede a toda a igreja, tá? Não somente aos oficiais, mas até o novo convertido, tá? Para ele ter a capacidade, né? O espírito de ousadia, tá? Para vencer o reino das trevas. Bem, uma coisa é o batismo no Espírito Santo e a outra é com fogo. O que é isso? Então, o batismo no Espírito Santo é o batismo com fogo. Então, o que é isso? O fogo, de acordo com o contexto, pode ser. Então, geralmente a palavra fogo aparece na Bíblia e pode ter o contexto ou o sentido de juízo, purificação, presença, confirmação de poder divino, por exemplo, Êxodo capítulo 3, verso 2, sinal de proteção e condução, orientação divina, Êxodo capítulo 3, verso 21 e o verso de número 22. Então, o batismo no Espírito,
o batismo no Espírito Santo e com fogo, nada mais é que o batismo no Espírito Santo é um batismo com fogo, ou seja, um batismo de autoridade, de revestimento, de poder. Então, eu acredito que é isso que eu teria para trabalhar aqui a respeito desse breve comentário sobre o batismo no Espírito Santo, tá certo? Então, acredito que não existe mais agora que eu tenha pretendido explicar. Então, eu agradeço a oportunidade e a todos que estão aí nos acompanhando. E vamos no próximo vídeo, tá? Não necessariamente na ordem cronológica, nós vamos comentar não somente esse estudo, mas outros estudos. Vamos aí trabalhar um que ainda falta trabalhar, que é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Falta fazer um comentário sobre esse vídeo, esse estudo. Nós já temos a pessoa do Espírito Santo, fizemos isso, batemos no Espírito Santo e a autoridade dos dons espirituais. Fizemos ontem. E vamos fazer depois a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, que é o plano da salvação. E agora o fruto do Espírito, o eu crucificado. Então, aguardem aí, nós vamos aí tá divulgando, explicando mais detalhes a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Então, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, tá certo? Deixe o seu comentário, alguma sugestão, alguma pergunta a respeito desse tema ou de outros. Aí eu agradeço a sua atenção e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Forte abraço, até mais.